Se a gente todos os dias comemorar o céu na terra, nós interrompemos uma série de coisas que está por vir. Um deles é o sofrimento que o homem mesmo promove. O maior sofrimento do homem não é o que acontece hoje, é o que ele está com medo de acontecer amanhã. E é interessante que se nós falamos essa canção, por exemplo, de Céu na Terra, eu tenho um carinho por ela muito grande, porque não é só apenas a gente estar cantando algo, eu estar conectado com isso. A gente tem como humanos, essa ideia de que as coisas aqui no meu entorno, aqui na Terra, a gente põe uma dependência das ações completas em Deus ou no divino. E o interessante é que o Salmo 115 fala exatamente o contrário, né? O Salmo 115 ele vai dizer o seguinte: olha, o céu, né? O céu é meu trono, a terra eu coloco nas suas mãos. E essa ideia, e se nós estamos aqui na terra, agora, nada melhor do que nós colocarmos todo o conjunto do reino de Deus, do céu de Deus dentro de nós, para as nossas convivências humanas. Aí nós deixamos um monte de sofrimento de lado, tá? Então, para quem, já que eu citei o Salmo 115 aqui, né, que essa canção veio aqui agora, olha lá, Salmo 115, vamos pegar lá, só para vocês terem que tem tudo a ver com o tema de hoje, tá? Até reclamar para mim, tem aqui que fica, o irmão, você está certo, tá? Ele já perguntou lá, assim, eu mandei o link do culto para ele, falou, cadê a mensagem? O senhor não publicou até agora. Só que eu tinha perdido o celular para publicar a mensagem. Salmo 115, ele vai dizer o seguinte, tá? Olha que interessante, né? E aqui nós estamos falando de uns salmos há 1000 anos antes de Jesus, a gente não sabe ao certo, mas ele está entre 1000 a 1400 anos, tá? Esses salmos. Então, a gente vai começando a compreender algumas coisas dentro dessa lógica que sejam vocês. Ele já começa o seguinte, toda a Bíblia, cada um pega uma Bíblia. Ler é muito importante nós trabalhar o cognitivo. Eu falei, aliás, não foi aqui, acho que foi lá na rádio que eu falei isso, né, do cognitivo. A gente está tendo uma dificuldade muito grande cognitiva. Ele já começa, quando você lê e você interpreta, fica bem mais fácil da comunicação também ser entendida pelo teu cérebro, tá? Vamos lá, começa como? Seja... Olha lá, 115, a partir do verso 16, verso 15. Vai lá. Mas é exatamente, ele começa lá atrás. Pode ir, não tem problema. Bíblia tem que ser falada mesmo. Se quiser. Vamos lá? Isso. Salmo 115. Então, peraí. A primeira você começa o seguinte: os céus pertencem... E a terra é quem? Aos filhos dos homens. Quem são filhos dos homens? Todos nós. Então, quem tem responsabilidade com a terra? E por que nós ficamos pondo Deus onde é que não cabe ele? A gente põe Deus em uns lugares que ele não cabe. Tá? E olha, continua no texto. Ele continua um pouco mais. Vai lá, vamos lá. Versículo 16. Olha, o que ele traz? Os mortos não louvam o Senhor, nem desce à sepultura, e nem fica no silêncio. Então, Deus, nesse momento que esse salmo está sendo escrito, 1300 anos, que esse salmo não sabe o certo quem escreveu, tá? Mas acredita-se que foi num período que estava o rei Ezequias numa luta ali, até para chegar no período do cativeiro. Agora, se nós pegarmos que os mortos não louvam o Senhor, quando foi que a humanidade morreu?
A turma da escola dominical aqui é bom, por isso que é importante, gente. Até me desculpa que uma família que veio aqui hoje de manhã, mas no segundo domingo não tem escola dominical, viu? Nós morremos no Éden. Se nós morremos no Éden, todos pós-Éden movimentam-se mortos espiritualmente, com uma dependência espiritual. Essa é a diferença. Todos têm uma dependência espiritual. Se temos uma dependência espiritual, nós vamos agarrar em tudo enquanto é coisa que se parece divino e vamos querer aplicar para poder preencher esse espaço que está dentro da gente. E a coisa não é bem assim. É por isso que nós temos catalogado mais de 750 mil deuses e em torno de 13 mil religiões. E cada um faz um Deus para si. Se nós olharmos, se nós temos catalogado deuses divinos, aí nós pegamos a população de 8 bilhões, 16 milhões de pessoas, aí nós podemos colocar que cada um também tem um Deus de si. Tem um Deus eu. Quem aqui já não quis ser Deus alguma vez? Todas as vezes que você toma uma decisão e culpa Deus, você está sendo Deus do seu orgulho. E sabe que momento que isso acontece na vida de todo mundo? É na hora que nós estamos, ao invés de assumir as nossas responsabilidades, a gente coloca a culpa em Deus. Então você se torna um Deus juiz que ainda julga o Deus Todo-Poderoso. Deus de mim. Então eu não erro, quem erra é Deus. Aí eu até falei isso aqui um dia, que teve uma pessoa que falou comigo, pastor, eu não concordo com aquele negócio. Eu falei, tem problema não, você tem todo o direito de não concordar. Se Deus quiser. Aí alguém fala, vou comprar um carro. Se Deus quiser, eu compro um carro. Não enfia Deus nisso não, irmão. Assume a responsabilidade. Eu quero comprar um carro e preciso trabalhar para isso. O céu não foi colocado, a terra não foi colocada sob suas mãos. Especializa, trabalha, seja honesto, vincula, procura saber para que você quer um carro. Você tem direito de ter um carro. O carro é o cavalo do passado e hoje. É a bicicleta que nós não tínhamos, nós avançamos. Todo mundo precisa de me locomover. Se você quiser comprar um helicóptero, não tem problema. No ar, né? Não tem problema. Mas não põe Deus. Porque aí depois você não dá conta de pagar a prestação e fala, Deus quis e não pagou. Não foi da vontade de Deus. Aí você está sendo Deus de si mesmo. E Deus está dizendo assim, olha, o meu reino é diferente. Tá? Se Deus quiser, eu vou me casar se Deus quiser. Não, você está querendo casar porque você está querendo casar. Você pôs na cabeça que depois de casar você fica feliz. Então toma cuidado, porque depois de casar você está arrumando um problema real para o dia a dia. Está disposto a conviver com ele? Você não está, não casa. Jesus disse isso. Quem não conseguir lidar com esse conflito, casa não. Isso é problema. Seríssimo, todos os dias. Eu até vejo muito adolescente fazendo... Eu vou falar disso no programa da semana que vem, que foi até um assunto que me pediram lá no H3D, tá? Mas lá eu vou explicar isso um pouco maior. A gente vê adolescente fazendo isso aqui, aliança de compromisso. Gente, é um mercado fantástico. Meninos que não sabem onde está indo, onde está, nem para onde vai chegar, aí já faz pedido de aliança de Mineirão e coloca lá e volta para casa. Aliança de compromisso. Aí 6 meses depois tem outra aliança de compromisso, porque já largou aquele, está com outro. Aí tem mais uma. Irmãos, queridos adolescentes que estão me ouvindo aqui, me ouvindo também ali, pode fazer um recorte e publicar. Não faça aliança de compromisso que você está gastando dinheiro à toa. E hoje nós temos hoje tem dados mostrando como, inclusive, o nosso cérebro, ele tem as 5 etapas do ser humano, viu? É nova, isso é bem novo, estou dando vocês uma coisa bem de construção cerebral, viu? De 0 a 9 nós estamos absorvendo, dos 9 aos 32, para sair da adolescência. Amém? Se era até 25, aumentamos para 32. E de 32 aos 65, para a gente ficar absorvendo envelhecimento. E a envelhecer bem, dos 66 a partir dos 80, quem treinar agora vai ficar melhor. Por que essa construção? O nosso cérebro ele aumentou a estimativa de idade, então ele também elasticou a sua construção. Tá?
Porque agora ele precisa fazer, o período da adolescência é período de pertencimento. Eu estou buscando pertencimento. Então, se eu vou ter que viver mais, o cérebro, ele é inteligente, ele precisa esticar. E é por isso esse dado que nós temos agora recente, de que de 15 até os 64 anos, o cognitivo das pessoas foram sequestrados. O povo vive como se fosse manada. Pastor, e quando isso aconteceu? Isso aconteceu de pouco tempo para cá, um pouco mais acelerado. Se nós pegar até 1945, o primeiro computador da história pesou 30 toneladas. Você tem noção disso, gente? O primeiro computador pesou 30 toneladas. Eu fui saber que existe um computador quando eu vi uma música do Gilberto Gil cantando, ele falando homepage. Falei, que é homepage? Aí alguém falou, não, isso é uma coisa de computador. Eu falei, o computador? Eu estava aprendendo a lidar com a máquina de escrever e estava falando, elétrica. E aí me fala, hoje você tem um computador na palma das suas mãos. Então nós avançamos. Essa estrutura também aqui precisou avançar. Ela precisa avançar. É por isso que muitos pais nos procuram e falam, olha, eu estou precisando fazer terapia com o meu filho adolescente. Eu falo, rapaz, se eu soubesse a cartilha, eu ia aplicar lá em casa. Ele falou, porque eu ainda tenho 2 com 22 anos de adolescente ainda, e pode ser que ele saia do adolescente aos 30. Tá? É uma dica, não casem antes de 30 anos, viu? Pode arrepender. Principalmente esse grupo mais jovem. Tá? Por isso que nós precisamos aprender a lidar com a nossa construção e daquilo que Deus colocou para nós. E o que Deus apresentou para nós? Qual que é a solução divina para nós? Podemos beneficiar dela, claro. Se eu me conecto com aquilo que é de Deus em mim, na minha jornada cotidiana, eu posso viver meu presente. Eu não preciso carregar o passado para o tempo presente, nem ter medo do futuro, que o futuro ele é projeção, mas eu posso viver sempre no presente. Presente, 30 anos no presente já chegou no futuro. Tá? E é isso que nós precisamos compreender. Agora, a pergunta é, inclusive na próxima quarta-feira a gente vai falar muito disso, foi um tema que me deram para poder discutir isso lá, que foi uma pergunta que me fizeram lá no programa. Qual que é a visão de Deus que já está na sua vida? A gente fala muito desse negócio de visão, né? Visão, estou numa visão, estou naquela visão, estou nesta visão. Irmãos, visão é uma coisa, sonho é outra. Sonho tem uma diferença muito grande de visão. Agora, eu não quero saber da sua visão, eu quero saber de você. Qual que é a visão de Deus para você que já é cristão? E para você que talvez tenha essa dificuldade que está me ouvindo agora, falar, olha, eu não entendo nada desse negócio de cristianismo, fica até no final que a gente pode te ajudar você também a compreender esse quesito de visão. Talvez, no que nós descortinar aqui na mensagem, você pode entender o que a visão de Deus pode construir em nós. Qual que é a visão de Deus sobre mim? Por isso é o tema dessa noite, que é a visão de Deus sobre a vida de Davi. Tá? E nós temos algumas compreensões sobre o rei Davi, sobre vários elementos que aconteceu na vida dele. 2 Samuel capítulo 7, abre a sua Bíblia, e nós vamos discorrer um pouco disso. Mas continua com essa pergunta. Qual a visão de Deus sobre a minha vida? Tá? Segundo Samuel, capítulo 7, do 8 até o 16. Depois, se quiser ler o capítulo inteiro, não tem problema, tá bom? Pois assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é Deus falando com Natã, e Natã agora é o profeta que vai falar para Davi. Tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo,
para Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflinjam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Guarda bem isso. O Senhor te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então aqui agora, o que a gente começa, o que a gente está vendo aqui? Deus passando a visão dele para Davi. E visão, sonho é você numa expectativa de fazer que se torne no tempo presente uma realidade. Visão é você enxergar claramente para onde você quer ir. Se você pegar o carro agora esses dias, esse período de nevoeiro, você vai ver que até estradas de 150 metros de reta se torna difícil de ver, porque a visão fica turva. Você pode até saber ter passado aquela estrada várias vezes, mas se fica nevado, você diminui a marcha, você vai devagar, porque a visão não está clara. Sonha você, está lá, imaginar. Nós podemos aqui agora, cada um pode sonhar o que quiser, porque a gente deve ter vários sonhos, tá? Fazer ter vários prospectos para a vida futura, não tem problema nenhum nisso. Há uma recomendação de fazer pelo menos 300, né? Para gente, quem sabe a gente executa algumas. Eu posso sonhar aqui agora, eu quero escalar a neve, eu quero estar lá na Copa do Mundo, eu posso fazer isso. Agora com aquela visão clara disso. E aqui Deus está passando algo que é interessante, é uma visão de Deus sobre o futuro de Natã. É a visão de Deus para Natã. E aí ele começa dizendo, olha, eu até tirei você lá, você ficava lá carregando as ovelhas, você ficava atrás dela dizendo, vai para lá, vem para cá. Eu tirei você dali, coloquei você para liderar um povo comigo. E Davi fez alguns feitos que foram importantes. Ele fez teve algumas atuações que são, inclusive elas são muito lembradas, né, por nós, porque em 1 Samuel capítulo 17, ele tem aquele feito extraordinário, que ele mata o Golias, tá? Então aí a gente traz até uma ideia, o apóstolo Paulo pega essa cena daquilo que acontece e escreve em 1 Coríntios 1, 27, né, de que e é possível, você pode fazer isso, não tem problema. Nós podemos aplicar isso sim, porque é um menino que mata um gigante, um guerreiro experimentado. E Paulo utiliza essa mesma visão e coloca, olha, Deus, ele pega os simples e os fracos para confundir os que sabem muito. Agora, por que Deus consegue? Como Deus consegue fazer isso? Porque ele já tem uma visão clara sobre você.
Ele tem uma visão clara sobre mim, ele tinha uma visão clara sobre Davi, mas até então ele não tinha falado para Davi o que aconteceria. Ele havia ungido Davi. Davi, com Golias, ele está numa execução, ele está fazendo algo. Ele está fazendo, na visão humana, é importante o que ele fez. Teve outros feitos que Davi fez, que foi interessante na concepção humana, claro, que também foi. Se você pegar em 2 Samuel, no capítulo 5, a gente pode discorrendo que ele faz o quê? A unificação do povo de Israel, fazendo Jerusalém se tornar a capital, onde as 12 tribos que estavam espalhadas se juntam, ele por várias guerras, junta esse povo novamente. E também nós podemos entender que, lá no capítulo 8, você vai ver que ele faz o quê? Todas as guerras que Davi enfrentou, ele venceu. Isso foi importante? Foi. Mas o que é mais importante do que isso? Porque estas coisas que Davi fez, Alexandre o Grande também fez. É só pegar a história de Alexandre o Grande. Você sabia que Alexandre o Grande tem o povo de Israel sendo cuidado, inclusive, pela trajetória das guerras de Alexandre o Grande? Quando ele sai para ir até chegar à Índia, ele protege o povo de Israel. Era um guerreiro obstinado. E até a história de Alexandre traz muito essa ideia de que ele depois entra numa depressão profunda, que não tinha mais guerra para poder lutar. Ele tinha umas razões de guerra, tá? Aí a história vai trazer outros elementos, como a mãe dele promovia muito isso por ter raiva do pai. Então tinha uma outra motivação. Mas aqui Davi está numa trajetória como rei. Mas a diferença de Davi, inclusive, por Saul, é que Deus abandona Saul. Porque Saul, o primeiro rei da história do povo de Israel, não era o rei escolhido por Deus. Foi um rei escolhido pela necessidade humana. Foi um rei escolhido pelo desejo humano. Por isso que eu até brinco, é o seguinte, brinco não, falo sério sobre isso. Nós agora a gente começa o circo da política brasileira, né? Onde eles misturam Deus no meio da igreja, só pega esse trem todo aí, e aí fica misturando, não vão misturar as coisas não, irmão. O que é do Estado é do Estado, o que é do reino é do reino, tá? Aí a gente vê igreja fazendo palanque político, faz campanha, e aquela confusão danada, quase dando santinho, em vez de estar evangelizando, está distribuindo esse santinho de alguém para consertar a terra. Menos, tá? Isso não é assim que funciona. No reino de Deus não é assim que funciona. Porque Saul foi dessa forma. E Deus falou, deu o melhor deles para ele. Só que Davi já foi o rei segundo o coração de Deus. E se ele era segundo o coração de Deus, Davi pecaria? Sim, porque pecou. Saul também pecou. Davi, ele cometeu premeditou um assassinato? Sim, premeditou. Saul assassinou pessoas? Os outros reis também fez isso? Fez. Então qual foi a diferença? O interessante é que quando nós começamos a querer fazer valor àquilo que a gente compreende, nós temos que entender como que Deus ele vai operar dentro de nós. Porque todas as guerras que Davi venceu, Deus também está dizendo para ele, né, em 2 Samuel, no capítulo 8, verso 6, diz assim, e o Senhor dava a vitória a Davi por onde quer que ia. E então, agora, quando nós pegamos o texto que nós lemos, Deus faz uma promessa para Davi. É Deus que faz a promessa. Você já viu que tem uma crentalhada que faz uma promessa para Deus? Gente, o que tem de crente? Quebrador de aliança. É igual adolescente fazendo aliança de casamento. Não é muito diferente, não. Nós fazemos tanta promessa, fazemos voto, fazemos uma latimunha, mas não admite o reino no coração. E promessa de homem para Deus não serve para nada.
Promessa de homem para Deus não tem valor no reino de Deus. Porque nós somos exatamente aqueles que o próprio Senhor, através do seu profeta, diz: Deus não é homem para... Uai, a gente sabe dessas coisas. Deus não é homem para mentir. Deus não muda. Então significa, se ele não é homem para mentir, ele já colocou: toda a terra é mentirosa. Todos nós. Em algum momento a gente vai mentir. Em algum momento nós estamos mentindo. Em algum momento nós pegamos a mentira, transformamos em acusação, porque logo eu acuso você, escondo a mim, tá? E vira uma víbora de ataque. Que aí eu quero que você faça aquilo que eu não dou conta de fazer. Que aí eu vou ficando no meu esconderijo, não é do Altíssimo não, né? A gente vai para o esconderijo nosso mesmo. Então, se Deus não é homem para fazer tudo isso, agora, como que a gente pode compreender o grande efeito na vida de Davi? Não foi vencer Golias, não foi unificar as guerras, não foi construir Jerusalém como capital política de Israel, não foi vencer todas as guerras, mas foi a aliança que Deus firmou com Davi. Porque, se nós olharmos, Davi venceu Golias, mas Golias morreu. As guerras acabaram, o reino não. Davi era pecador, mas a promessa, ela é incondicional. Então, se Deus faz uma promessa incondicional, a gente começa a ver isso, que Davi, ele adulterou, Davi matou, Davi até cessou o povo para perder as coisas, mas Deus disse: se os filhos dele pecarem, eu castigo, mas não tiro a minha benignidade. Gente, isso é poderoso. Olha o que ele está estendendo. Olha, até os filhos de Davi, eles vão pecar, mas não vou tirar deles a benignidade. Inclusive, Salomão assumiu o trono no lugar de Davi. E a gente até vendia essa ideia para as crianças, né? Salomão, o homem mais sábio da terra. Não é isso que a Bíblia coloca. Salomão soube o que pedir a Deus quando foi governar o povo de Israel, porque foi orientado por Davi. Porque como alguém pode ser o mais sábio se a função dele como rei era apenas construir o templo para adoração, e ele, com seus acordos políticos, ele trouxe todos os deuses pagãos para dentro do templo. Então, irmão, por isso que há muitos anos atrás, na escola dominical, dentro do projeto MIPA, né, Ministério Infantil, olha, tira Salomão como... Vamos ensinar para as crianças que Salomão teve a chance, tá, de ser, mas brincou com o que Deus havia dado para ele. A gente tem que tirar uma coisa da mentalidade da gente. A gente olha lá para alguns juízes do passado e fala: olha, isso aqui. Gente, se nós pegarmos, por exemplo, o homem na terra que talvez teve um poder do Espírito Santo visível, extraordinário sobre ele, foi Sansão. Mas o que ele fez com esse poder sobre ele? Brincou com esse poder. Também, eu não posso colocar ele na galeria dos heróis. Também. Por isso que quando Cristo vem, só existe um que eu posso chamar de herói. Nem Davi eu posso chamar de herói, mas um eu posso, que é Jesus Cristo. Mas porque tanto Davi quanto Sansão, quanto todos os outros estavam sobre aquilo que Deus estava fazendo para o seu povo. Então ele não vai tirar. Agora, o que fica na história de Davi? É por isso que eu volto a fazer a pergunta: qual que é a aliança de Deus com você? O que Deus está te vendo no futuro? O que Ele está fazendo por você no futuro? Qual a sua convicção de hoje? Diz que Deus está com você no futuro para você não sofrer o amanhã e apenas viver hoje.
Se Mateus ele vai trazer essa justificativa quando ele diz: não preocupe com o dia de amanhã, porque basta o amanhã o seu próprio mal. Não importa se tem o mal amanhã, o mal depois da manhã, o mal depois da manhã, não importa se tem o mal o resto daqui. O importa é hoje. Porque Deus não está ainda no dia de amanhã, porque Deus ele está sempre no hoje. Deus não está no passado, Deus não está no futuro, mas Deus está no presente. O futuro próprio Deus já tem o domínio dele. Ele sabe. Porque se ele está presente, ele tem a ciência do futuro da manhã, porque ele também é presciente. Então, se ele sabe todas as coisas, então por que tanta coisa acontece e eu oro e elas não continuam acontecendo? É o que muita gente reclama muito às vezes. Puxa vida, mas parece que Deus não gosta mais de mim. Eu oro, eu jejum, eu faço isso, eu faço aquilo, mas nada acontece. Calma. Não é por causa da sua oração que ele vai fazer. Não é o sacrifício que você faz que ele vai fazer. Ele já fez tudo que você merece ter. Essa palavra é merecer. Ele já fez tudo que você merece ter. O que eu preciso é, no dia de hoje, buscar esse merecimento, entendendo que Cristo já me perdoou e que Deus está zelando por mim em cada instante. Não é eu pegar os momentos bons e ficar, porque tudo nessa terra passa. Jesus ele fala uma coisa com os discípulos, né, que olha, tudo aqui passa, só não passa a minha palavra. Tudo que estiver acontecendo vai passar. Muita alegria vai passar, histeria vai passar, raiva vai passar, medo vai passar, reinos vai passar, tempo vai passar, períodos vão passar, mas a minha palavra não passa. Então, veja bem, se não passa, o que eu tenho? Qual que é a aliança de Cristo para mim hoje? Não faz você aliança para Deus, não. Ó Deus, eu prometo que vou fazer isso por você. Não faz isso, não. Você está se comprometendo com algo que depois você vai ficar numa enrascada danada. E aí depois você vai se arrepender. Apenas caminha com Deus todos os dias. Caminha hoje. Ande com Ele hoje, almoça com Ele hoje, trabalha com Ele hoje, viva com Ele hoje, dirige o carro com Ele hoje, deixe que aquilo que Ele já colocou lá na frente sobre você, é o que vai acontecer. Por isso que quando ele traz essa ideia aqui para Davi, o interessante é que a gente vai vendo que o que corre na vida de Davi, qual que é o feito que resume Davi? Atos 13, verso 22, você vai encontrar isso lá na frente. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Achei, encontrei. Aí eu fico pensando, tanta gente naquele período que manuseava bem a Torá, quanta gente que escrevia legalizações da Torá, quanta gente que fazia cerimônias em nome de Deus, e aí aí é usado uma palavra aqui que parece que foi assim, eu achei com a lupa, quase que um RH caçando um bom profissional, no meio daquela montoeira de gente, eu achei Davi. E ele nem estava procurando esse emprego. Ele nem estava procurando esse trono. Ele foi encontrado. O profeta não tinha nem noção de Davi. Jessé nem sabia de Davi. Aliás, Jessé sabia porque era pai, né? Samuel que não. Samuel nem sabia de Davi. Mas quando Deus coloca, olha, eu preciso colocar uma descendência, que dessa descendência vai vir, eu vou nascer.
Porque é da descendência do tronco de Davi que vem quem? Jesus Cristo. Eu preciso de estar dentro, por isso que ele era o rei segundo o coração de Deus, porque era do tronco de Davi que sairia o próprio Jesus Cristo. Vocês têm noção disso? É só ler Mateus capítulo, a partir do capítulo 1, você já vai ver a genealogia dele até lá. Por isso você vai ver duas genealogias na Bíblia, uma de Lucas e outra de Mateus. Lucas vai trazer a outra fragmentação da família que vai até Adão, e Mateus vai trazer até Davi, porque até Davi que é a importância, ali está a aliança de Deus, é a partir dali que vai sair o Salvador. A aliança foi feita para lá. Então Deus está fazendo aliança com Davi, a sua posteridade, a sua geração, e a sua geração será bendita nessa terra, e a sua geração não será lembrada só porque você matou Golias, não é só porque você venceu as guerras, não é porque você subiu ao trono, não foi pelas conquistas que você teve, mas você vai ser lembrado porque você é um rei segundo o meu coração, e eu, Deus, vou nascer de você. A gente tem uma mania de pegar Jesus Cristo e parece que ele nasce de outra família. Porque a gente quer ser contra. Por isso que, irmãos, nós temos que sair do efeito manada. O povo criou uma ideia de que igreja cristã, ela é protestante, igreja cristã não é protestante. Só Lutero trouxe essa ideia, eu não sou dessa ideia. Porque a igreja cristã, ela parte de Cristo. Protesta quando você está contra o outro. Eu não sou contra a igreja católica, eu não sou contra a igreja islâmica, eu não sou contra a matriz religiosa nenhuma. Porque eu não estou aqui para ser contra ninguém. Eu estou aqui para servir aquele que quer salvar todos. Por isso nós não protestamos. Mas criaram essa mentalidade de que se a pessoa abre a Bíblia, no livro que está lá, Ave Maria, cheia de graça, os crentes, tem uns crentes tão esquisitos que já fazem assim. Não pode. Porque tem que ser contra. Porque Ave Maria, a Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto que vem do teu ventre, e esse ventre vem Jesus, e você é descendente de Davi. Queridos, quem é descendente de Deus, ele se torna nessa terra bendito, não por aquilo que faz, mas por aquilo que Deus realiza em nós. E é por isso que cada um, eu e você, 1000 anos depois daquele Salmo 115, nós podemos dizer o seguinte: estou aqui nessa terra porque sou filho de Deus e vivo para Deus. E o dia que morrer, volto para Deus. Mas enquanto eu estou aqui, eu não faço promessas a Deus, porque já tem uma promessa de Deus sobre mim, e vou começar a ter a visão dessa promessa dia a dia. E no dia que eu morrer, que for colocar eu no terceiro útero, que é o túmulo, minha visão ainda continua, que ela vai para a eternidade. Por isso que é 3 úteros, tá? É o útero da mãe, o útero da convivência, e o terceiro útero que é a terra. Mas se Deus, ele fez conosco, ele fez uma aliança de salvar cada um de nós. Ele fez uma aliança de gerar dele mesmo dentro do coração de cada um de nós, independente daquilo que você faz, independente daquilo que você quer, independente daquilo que você tem desejo, independente daquilo que você está vivendo. Mas se Deus colocar, pregue o evangelho mesmo em pecado. Não querem dar justificativa para Deus. Porque eu já não tenho. E queridos, quantas vezes eu preguei o evangelho, por muitas das vezes querendo morrer, mas levantei e preguei, porque Deus fez uma aliança comigo, não fui eu que fiz aliança com Ele. Foi Ele que prometeu. Foi Ele que disse que amava o mundo de tal maneira, e eu passei a acreditar nisto, não pelos resultados das coisas que fiz, não serei lembrado das coisas que já fiz ao redor do mundo, ao redor da terra, mas eu tenho certeza que serei lembrado no coração de muitos, onde preguei o evangelho e ele cresceu em Cristo. Não por mim, mas por Deus ter gerado em você. E é isso que Deus... É por isso que Deus, quando a aliança de Davi, o que importa na vida de Davi foi a aliança que Deus fez com ele, não o que ele queria fazer para Deus. Porque o que você faz, que eu faço, o povo esquece. É a coisa mais simples que tem. Sabe quando é que você é lembrado bastante? Quando você faz algumas coisas? É quando você está bem fazendo para os outros. Faz para todo mundo você ver. Aí, ó, Jeremias é o cara. É o Jeremias.
aqui, Jeremias doador, Jeremias é meu isso, Jeremias é meu aquilo, Jeremias... A hora que você fala não, aquele Jeremias aquilo é um pilantra. Mas, irmãos, o que importa, o que vão... Tem até uma canção que a gente cantava muito no passado, né? Eu até cantava essa música, não sei como é que eu cantava também, que eu sou ruim cantor, mas a banda cantava. Não importa o que vão falar de mim, eu quero é continuar na visão de Deus, que os meus olhos não conseguem chegar para onde eu estou indo, mas Deus sabe exatamente onde eu preciso chegar, por isso eu quero que Ele seja o meu sol. Eu quero que Ele seja a minha energia elétrica, eu quero que Ele seja meu farol, eu quero enxergar através dEle, e enquanto isso eu vou resolvendo algumas coisas aqui, meus irmãos. Quantas vezes você vai precisar até administrar uma vida de abundância em alguém? Falei disso aqui semana passada. E quando você olha para a sua carteira, não tem um centavo. O importante não é a sua carteira. O importante é o outro. Naquele momento você é a luz dele. E depois você volta para casa e fala, Senhor. Tá. Tem uns testemunhos que isso é uma coisa que vem do fundo. Não sei se o inferno tem fundo também. Sei lá onde é que vem essa desgrama. Que inferno é desgrama, que é ruim. Tá? Não, a pessoa para falar de abundância tem que apresentar um relógio. Eu era pobre de maré, desci, me converti, Deus me deu um relógio. Tira Deus desse relógio, meu irmão. Você não precisa desse testemunho para que alguém se converta. Você está levando as pessoas a desenvolver uma necessidade humana do mesmo jeito de que todas as outras pessoas, que nós fazemos. Irmão, pecado é pecado você ter dinheiro, não tem problema nenhum. Crente também, aí vai para o outro lado. Não, a gente não pode ter. Pode. Vem falar comigo que se você ganhar um pouco mais, você não paga suas contas, não fica... Quando você paga suas contas, já não dá uma alegria, né? Né, irmão? Só de saber que pagou a conta de luz e vai dar para tomar um banho, chuveiro quente, vai acender o interruptor. Você paga. Imagina você que mora num lugar muito difícil e gostaria de tirar sua família de lá, mas também você não consegue. Aí fica alguém, não, ganhar pouco, não tem problema. Tem. Nós podemos ajudar essa pessoa a ganhar mais. Nós podemos sim incentivar essa pessoa a estudar mais. Tá? Nós podemos incentivar essa pessoa a ter um pouco mais, para ela poder também estar com ela. Essa semana eu fiquei assim, até muito, não triste, mas não adianta eu falar que não fiquei triste, que você acaba ficando assim. Tem uma pessoa que faz terapia comigo e ela trouxe a mãe para me conhecer. Aí aquela senhora de 70 e poucos anos de idade, só que depois, já terminou a terapia dela, agora eu falei com ela, vamos montar um planejamento para você melhorar a sua vida, vamos ver como é que estão os gastos da sua casa. Aí ela descobre, o filho trabalha, ganha X, ela trabalha, ganha X, a mãe tem uma aposentadoria, tem um irmão, esse eu até falei com ela, esse aí não tem que dar um jeito nele, tá? Mas fizemos uma conta, tem um valor, tem uma casa, não paga aluguel. Eu falei, mas onde é que está o problema? E ela querendo vender um carro, que ela comprou e não está dando conta de pagar a prestação, acha que não está dando conta, que a prestação é 800. Eu falei, mas você não precisa do carro? Precisa, então tá bom, antes de vender. Só que nessa venda do carro, teve uns crentes que diz para ela, esse carro seu não presta. Isso é um plástico. Primeiro você toma cuidado com quem você compartilha as coisas, tá? Gente que está em perda, eu falei isso com meu filho outro dia. Eu falei, Manuel, você tem que ouvir 3 tipos de pessoa. 3 tipos de pessoas que estão ouvindo. Se você estiver indo subir o Monte Everest, você conversa com quem já foi, conversa com quem está na metade indo com você, tá? Ou conversa, e depois você conversa com quem chegou lá, porque o resto é tudo meio do caminho. E ela vai lá, compra um carrinho, um Kwid, tá? E os caras, isso é plástico, não presta para nada. 2020, carrinho bonitinho. Aí ela lá, desesperada, eu não sei porquê, eu já estou achando que tem um demônio naquele carro, eu entro no carro, estou em paranoia, ela está tendo paranoia mesmo. E aquela coisa toda. Aí, para ajudar ela, eu liguei para um amigo meu, o William. Falei, William, você que vende carro, pusei no Viva Voz para ela entender que ela tinha um carrinho bom. A ideia era essa.
Eu falei, não, isso é fácil de vender, é o carro 2000, carro bom, dá para vender fácil, está convendendo. E ela, é melhor. Eu falei, não, minha filha, se minha esposa estivesse aqui, você ia ver. Ela tinha um vermelhinho, que era apaixonada com ele. Uai, é? Eu falei, é. Eu falei, quem falou com você que esse carro não presta? Ah, meus irmãos lá da igreja. Eu falei, qual o carro que eles têm? Não, quase todo mundo não tem carro, não. Aí depois apareceu um mecânico, até pensei que era o Ricardo, não era você não, Ricardo. Se fosse você, eu ia ligar para você, Ricardo. Até pensei, e o mecânico, eu falei, meu Deus, tem uns mecânicos lá na igreja. O mecânico falou que o motor do carro vai fundir. Tá? Eu falei, mas isso tem 2020, vai fundir como? Não, que tá. E eu conversando com ela, aquele dia não tinha outra pessoa para me atender, nós fomos prolongando. Depois eu desci, entrei no carro dela e dei uma volta no quarteirão, voltei. Falei, menina, isso aqui eu pego esse negócio. Fiquei até imaginando indo para Guarapari nesse carro, aproveitar a praia. E você pode fazer o mesmo com a sua mãe. E ela ficou olhando para minha cara assim, né? Aí eu falei, não, seu carro tá bom. Vamos fazer um projetinho. Aí ela trouxe o projeto. Quando ela chega no projeto, tem um salário mínimo que não entra na casa dela. Ela pega 10% do que ganha, põe na igreja. E depois ela vai no culto. Segunda, 50. Terça, 50. Quarta, 50. Quinta, 50. Sexta, 50. Sábado, 50. Domingo, 50. Fizemos a conta. Todo o salário dela está ficando. Vocês estão entendendo? Isso é roubo, irmão. Aquela mulher aquela mulher não deveria nem estar fazendo nada disso. Está errado. Só que quando eu conheço ela, fiquei muito feliz o senhor não ter falado com ela que não vendeu o carro, que isso é de Deus, né? As campanhas que eu estou fazendo lá na igreja tá fazendo ela prosperar. Eu falei, o sorriso dela, irmão. Semana que vem eu estou mais ela, vou ter que conversar muito. As campanhas que ela está fazendo, está deixando de pagar o carro. E o pastor ainda enfiou na cabeça dela que ela parar de fazer campanha, o filho dela está lá em Portugal, não prospera. Vocês percebem como é que a coisa fica? Isso não é reino de Deus, não, irmãos? Não. Coloca a coitada da mulher para fazer um... E a filha falou, eu não posso falar nada. Tá. O que eu vou ter que conversar muito com essa senhora? Tá? Para trazer ela para a realidade. Para ela vir, já que... Pelo menos eu tenho a simpatia dela agora, né? O difícil é na hora que eu falar com ela, olha... Pode ser que ela tome até raiva de mim. Porque naquela idade pode ser que fica mesmo. Mas eu vou falar para ela, olha... A igreja que a senhora vai está te roubando. Mas para mim chegar nessa frase, eu vou ter que pedir muito a Deus sabedoria. Porque a confusão toda na família está tendo por causa de R$800. Percebe se voltar os 1.600 para dentro de casa? Já fica tudo bem? Tá? E está tendo uma outra divisão, porque o filho que mora junto já disse para a mãe, eu vou mudar daqui, porque o meu dinheiro estou gastando tudo aqui. Aí já menos... O filho dela é um jovem de 20 e poucos anos, a idade do Emanuel. Então, o que a gente começa? E nós podemos fazer o quê? Ajudar essas pessoas. Ajudar elas a compreender o reino. Ajudar elas a compreender que a vida pode melhorar, investir nelas. Não é pecado, irmãos. Mas nós podemos ajudar um ao outro. Agora, eu tenho certeza, se nós pegar lá aquela conta de R$800, chegar lá na mesma igreja que ela gasta o dia todo e falar, vocês podiam ajudar a pagar a prestação do carro dela aqui, por favor? Quem aqui se habilita a ir lá comigo? Porque talvez eu vou ter que fazer isso com ela. E você sabe que eu vou. Tá. Ô Carla, você é pequenininha, tem mania de grandeza, vamos com nós. Vai deixar eu ir não, Carla? Não, mas tem hora que eu sou teimoso. Isso é ruim também. Tá? Mas, irmãos, é como se eu fico olhando para aqui, como se fosse minha avó. Sério, eu fico olhando, e o sorriso dela, tá?
E a filha com raiva de Deus. Porque na cabeça da filha é Deus que está colocando. Quando eu conheci ela, né? Agora ela já entendeu que também não é. Então, por isso que qual que é a visão de Deus para a sua vida? O que você está fazendo na vida das pessoas? Você vai ser reconhecido por aquilo que você, meu irmão, sobeja na vida de alguém. A palavra skunk até lembra até outras coisas, né? Mas tem uma música do Skank que eu até gosto muito dela, né? Se eu estiver triste, me abrace. Se eu estiver louco, afaste. Mas quando eu estiver morto, não me sepulte do seu coração. E sabe uma forma que nós temos de não ser sepultado e ainda nos mantermos vivos? É se a vida de Cristo estiver em nós e você está levando essa vida a outras pessoas. É levando as pessoas a sair daquela zona que ela está vivendo, daquele momento que ela está. É você, por exemplo, ter uma pessoa que trabalha na sua casa, você que está me ouvindo em casa, talvez tenha uma condição melhor, tem lá uma faxineira que trabalha para você, e você tem uma casa toda bonita, linda, maravilhosa, aí a sua faxineira volta para casa e dorme num colchãozinho, uma telha que está caindo na cabeça, e aí no domingo, vai todos no mesmo culto e fala, somos irmãos, somos de Jesus. É doloroso, irmão. Isso é difícil. Não é questão de hipocrisia. Eu não, assim, quem me conhece aqui? Não, eu não consigo. Inclusive, quem quiser, aí, ó, próximo segundo domingo não tem folga, o nego está construindo o barracão dele lá, a casinha dele. Por isso que lá na chácara. Até o Mateus vai lá medir quantos metros que eu doei para ele construir a casinha dele. Gente, eu tenho um sonho de ver o nego mudando para aquela casinha dele. E custa você tirar de 3.000 metros e dar 100 para ele. Quanto vai custar? E teve pessoas que falaram comigo assim, olha, se eu fosse o senhor não dava não. Olha, vai poluir o ambiente. Onde é que a gente tem a chácara lá, né? Que ele vai fazer uma casinha. E muitos vão à igreja no domingo, uns vão à missa rezar, outros vão à igreja evangélica, roda no mais o quê, mas na hora da ação, Deus está longe de nós. Na hora que o coração precisa ser um, cantar aquela música, somos um no amor de Jesus, a gente canta, mas na hora de praticar, dói. E o grande feito de Davi não foi as guerras que venceu, não foi as lutas, não foi as vitórias, não foi a conquista, não foi o reino que ele esteve, mas é o que ele tinha no coração dele. E no coração dele, ele tinha as virtudes de Deus. E as virtudes de Deus é o amor dele por Jesus Cristo, derramado na cruz para cada um de nós. Por isso, matar gigante te dá fama. Ter coração quebrantado te dá aliança. E aliança gera Jesus. Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é Jesus Cristo, porque o Espírito é o Espírito Santo mesmo que fecundou Maria. Esse gera em nós longanimidade, temperança, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Se hoje você caiu feio, lembra, Deus usou um adúltero, assassino e chamou de homem, segundo o meu coração. Não por causa do pecado, por causa do arrependimento. A visão de Deus para todos nós é: arrependam e sigam a minha promessa. Jesus Cristo, todos os dias, minha aliança de amor com cada um de vocês, por vocês e para vocês, apenas sigam-me. Amém? O que te dá vergonha? Sepulte a vergonha e deixa a graça sustentar você. Inclusive domingo que vem, provavelmente vem uma senhora aqui com 7 filhos. Ela falou que só pode vir na parte da manhã. E se ela chegar aqui, tá? Ela tem uma raiva de crente. Vocês não têm noção. Até atendi ela sexta-feira. E vou fazer algumas sessões de terapia com ela, né? E ela disse o seguinte: o senhor vai me cobrar quanto? Falei, olha,
Nesse caso, Deus já pagou para você. Não posso colocar você nem no social. 7 meninos. Ainda bem que ela recebe uma Bolsa Família, mas trabalha de bico com a outra amiga, que de vez em quando vem aqui na igreja. Tem um lucrozinho. Mora no apartamento lá embaixo, na casinha dela. E dos 7 meninos, nenhum pai para dar pensão. Infelizmente, né? Os meninos não têm pai. Tem Deus. Ela está com uma raiva do último culto que ela foi, com uma amiga levou ela. O pastor estava lá comemorando a morte de um cara que entrou lá e roubou na igreja. Vocês têm noção disso, irmão? O pastor pegou o culto inteiro e falando disso, está vendo? Roubou aqui, Deus matou. E o povo gritava aleluia, irmão. Ela me mostrou o videozinho, eu falei, meu Deus. Ela falou, pastor, será que aquele moço não sabia? Já pensou se nós fossemos gritar aleluia, tanta gente já roubou aqui? Tem um que já tinha ficado tão... Acho que ele ficou tão familiar que ele sabia até as horas, né? Até botijão de gás na hora que nós estamos aqui, ele entrou ali dentro, pegou, mas... O que ele não sei fazer? Abençoar! O dinheiro não é de Deus? Mas fazer o quê? Aí ela ficou, e ela fez essa... Ela falou, eu fiquei pensando que poderia ter sido um filho meu, que eu tenho um filho meu que mexe com droga, e sei lá o que ele pode fazer, e se eu chego lá e ele está comemorando que meu filho morre, eu não quero que meu filho tenha aquelas coisas. E aí no final ele falou, e vocês, todos vocês, nós vamos fazer a campanha do destruir. A campanha está lá e eu passei para ver. Ainda fez a campanha lá, né? Destruindo os inimigos. Irmão, nós temos que trazer o céu para aqui mesmo. Tá? Viva o céu aqui na terra. Não vamos falar mal dos outros também não. Mas eu falei com ela, por ela, não, minha filha. Vai lá mais não. Não, ela falou, eu já não ia mesmo. Ela veio aqui para mim ser atendida ali. O moço deixou ela aqui na porta, ela viu que era igreja, ela estava indo embora. Ela falou, eu vou caçar a igreja, não é mais um para poder. Então, eu tive uma conversa muito grande com ela para ela entender que era uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, nós não somos melhor do que ninguém, mas nós temos que saber o seguinte: qual que é a visão de Deus para a sua vida? Sabe como é que você fica sabendo ela no futuro? Pega a visão aí agora. Pega a visão. Sabe como é que você fica sabendo a visão de Deus no futuro? Vivendo com Ele hoje. Conversando com Ele hoje, louvando a Ele hoje, adorando a Ele hoje, caminhando com Ele hoje, congregando com Ele hoje, sentado à mesa com Ele hoje, entendendo que o reino dele já estabeleceu no seu coração. Viva Cristo hoje, sem depender do que a terra propõe para você como solução. E se vier homens se dizendo, homens de Deus, que vai resolver o problema das guerras na terra, não acredita que isso é diabo. Diabo. Tá? Eu estou falando aqui bem de frente para a câmera, é diabo. O reino de Deus já foi estabelecido. E ele é para o nosso coração. Então, se nós tivermos uma humanidade com o reino de Deus aqui dentro, nós não temos guerra. Não tem nem valor de Copa do Mundo caro. Você já viu quanto que é o ingresso para ir lá nos Estados Unidos? Eu tenho uma pessoa que eu atendo que mora lá e eu cobro dela baratinho, porque ela vive reclamando, né? Acho que eu vou rever os valores da semana que vem. Ela falou comigo que vai ter que ir de qualquer jeito no do jogo do México, que ele é mexicano. Falei, rapaz, eu fui ver os valores de ingresso. O trem varia. De 80 euros a 600. Mas ainda bem que nós temos telão para ver, né? Porque a gente é assim, nós é de uma classe que não vai muito nos lugares mesmo. A gente já fica por ali. Mas a pessoa tem lá, ela não consegue me pagar R$60 de uma consulta de 1 hora, mas vai pagar 600 euros financiado para ir num jogo. Mas se eu também cobrar dela, eu estou sendo leviano igual ela. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, tá? Teve uma pessoa que falou comigo, por que você não cobra? Eu falei, não, se eu fizer a mesma coisa, eu estou aprendendo com o mundo. Eu não posso fazer eu não vou cobrar de você por aquilo que você tem. Se Deus me deu capacidade de compreender, aprender, estudar, eu preciso somar na vida de alguém. Tá? Pode ser que
Eu não deixo muita herança para meus filhos. Mas vou fazer de tudo para não deixar muita dívida também, viu, meninos? Fica tranquilo, vocês dois, viu? Isso não fica muita dívida também, não, tá? Por isso, queridos, onde Deus vai colocar você, Ele já sabe, apenas caminha com Ele hoje. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos agradecer o Senhor. Quando estiver orando, ore pela vida de John Slay, tá? E quem quiser ir, de repente, tem um grupo de homens aí que fica assim, homens, como é que tem um nome bonito dos homens, né? Como é que é? Homens com propósito, que coisa linda. Ai, que gracinha. Homens com propósito. Aí, ó, de repente, se vocês quiserem, pegar uma coisa mais substanciosa, ou ver com o nego lá, um dia que nós podemos ajudar a terminar o barracão dele. Topa? Hã? Aí, ó. Falou a voz. Ele está fazendo. Não pode falar amém, não. Se falar, toma cuidado, que se dois concordar, deu amém, tá? Agora, aí vocês têm que fazer o seguinte: amém, pega a gravação aqui e mostra para os outros que não estão aqui, senão eles falam, eu não estava lá. Não, mas é tranquilo, eu sei, viu, gente? Exatamente. Não é isso, Alexandre. Viu, gente? Então, irmãos, fica aqui o convite. No próximo, talvez não veio, eu vou ver com o nego como é que tá lá, tá? Que eu vou ter que ir lá sexta-feira, sábado eu vou dar uma palestra num local aí, não vou ficar lá no sábado, ver como é que tá aquela situação lá, o que nós podemos fazer para a gente doar pelo menos um dia lá, tá? Inclusive, eu quero ser bem claro para vocês, a alegria é uma coisa assim, me deixa muito feliz. Quer me dar um presente? Não pensa no meu aniversário, não, tá? Inclusive, mandaram para mim hoje uma mensagem, dia do pastor, né? Não sei nem é que inventaram esse trem, dia do pastor. Não sei para que isso, tá? Esse reúno tem falado, dia do pastor. Tem 365 dias que tem que ser do pastor, né? E ainda bem que eu tenho um pastor que é meu pastor, que é Jesus Cristo. Então, eu peço aos irmãos como um presente, tá? De caminhamos juntos há muito tempo, da gente, pelo menos, fazer esse propósito de ir lá para o negro, que vem anos que eu venho lutando. A gente pega o negro das ruas, mora na rua, mora lá em casa, ficou morando lá há muito tempo, e já fez cada lambança que vocês não têm noção, tá? E muita gente chegando lá e falando comigo, teve gente que chegou lá e falou comigo, você tem que mandar ele embora daqui. Eu falei, não, a chácara é minha, mora nela quem eu quiser também, eu já fui mal educado com um gado, tá? E agora ele está lá construindo, tem uns irmãos lá que estão até ajudando ele, no jeitinho dele, quase morreu, a Maculada até perguntou, e o negro morreu? Eu falei, morreu não. Deu uma cirrose nele lá 2 meses atrás, ficou internado, morre, não morre, agora falei, negro não bebe, mas não, se você beber, você morre. Tá? Aí ele está construindo, e ele tem um sonho de construir a casinha dele. E antes da pandemia, foi antes da pandemia mesmo, a mãe dele, a única vez que eu tive com ela falou que o maior sonho dela é ver pelo menos o filho dela morando numa casa. E depois ela faleceu, né, 1 ano depois. E ela até tinha feito um almoço lá, e ela morava no Espírito Santo e veio onde é que o negro está. Então, quem conhece ele, né, Dalila, um dia ficou lá mais ele lá batendo papo o dia inteiro. Ele tem as suas esquizofrenias, tem suas coisas, mas não faz mal para ninguém. Então ele merece o cantinho dele. E se Deus nos deu condições de ter o terreno, Deus já nos deu, então vamos também ajudar na mão de obra assim. Amém? Vamos criar esse propósito, né? Para caminhar com ele também, tá bom? Querido Deus e Pai, santificado seja o teu nome no nosso coração. Que os nossos feitos aqui na terra não sejam como páginas absolutas de homens e mulheres que caminham com o Senhor. Mas que os nossos feitos, eles têm uma importância? Também têm. Mas o mais importante nessa noite nós queremos é os feitos do Senhor. Os feitos do Senhor no nosso coração. A aliança do Senhor conosco. Nós queremos te agradecer porque o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu, e a sua aliança permanece com cada um de nós todos os dias. O Senhor não quebra a aliança. Nós quebramos. Nós fraquejamos.
Mas mesmo quando nós quebramos aliança contigo, o Senhor não quebra conosco. O Senhor nos ampara, o Senhor nos abraça, o Senhor nos orienta, o Senhor nos dá conforto. O Senhor nos leva a uma dimensão de compreensão que, independente de quem nós somos, estamos tornando cada dia filhos do Senhor melhores nessa terra. A terra está em transformação. O mundo está em transformação. E nós precisamos também compreender o momento que nós estamos vivendo. Como foi cantada aquela canção, Senhor. Precisamos sim viver o céu dentro de cada um de nós. O seu reino dentro de nós. A tua palavra dentro de nós. O teu Espírito dentro de nós. Teremos várias dificuldades durante o dia, teremos. Há coisas que nós não compreendemos. Mas não se afaste de nós. Assim como o salmista Davi, mesmo fazendo tudo o que fez, demonstrou seu coração quebrantado no Salmo 51. Não retire de nós o teu Santo Espírito, porque é dele que nós precisamos, é por ele que nós movimentamos, e é com ele que ressuscitaremos um dia, para sermos transformados para sempre, e com o Senhor na Nova Jerusalém, habitaremos para sempre em um só coração. Ajuda-nos, Pai, e que cada um que se faz presente aqui, aquele que está ao alcance do meu ouvido, receba dos altos céus a orientação segura de um Deus todo-poderoso que nasceu, cresceu, morreu na cruz, ressuscitou e está habitando diariamente dentro de cada um de nós. Em nome de Jesus, abraça-nos, porque só precisamos nos sentir seguros todos os dias. Cremos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Em nome do Deus Pai, pelo amor do Deus Filho e com todos os conselhos do Espírito Santo dentro de nós, com certeza seremos melhores e viveremos louvando e adorando o Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha uma ótima semana, tá? Se amanhã existir, é um presente de Deus. PPF é o programa que nós temos lá, né? Passado, presente e futuro. Deixa o passado no passado, vira história, viva o presente, e o futuro é apenas projeção.